Olá, meus estudantes queridos, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos procurar entender como o modelo do que a gente entende hoje por átomo evoluiu ao longo da civilização. A gente sabe que desde os primórdios, o homem sempre quis entender a natureza da matéria, né? Então, nos primeiros contatos, né, que o homem primitivo teve com matérias diferentes, né, materiais diferentes, ele procurava ver a cor, o odor, o sabor, o tato, né? E ele procurava verificar dentro lá das possibilidades da época do que a matéria era composta. E ao longo de diversas civilizações, foram essas teorias, né, do que a matéria era composta, elas foram evoluindo. E quando se chegou mais ou menos na Grécia Antiga, né, mais ou menos lá no século V antes de Cristo, havia uma classe da sociedade, que eram os filósofos, que eles questionavam diversos fatos da vida, né, de uma forma geral, e eles também começaram a questionar a natureza da matéria. E mais ou menos nesse período que eu disse, né, século V a.C., começaram a aparecer diversas teorias. A primeira delas foi do Tales de Mileto, em que ele dizia que a água era a essência de tudo. Então, todos os materiais deveriam ter em sua constituição a água. Depois, o Anaxímenes, mais ou menos na mesma época, dizia que o ar seria o elemento, veja só, né? O ar seria o elemento que constituiria todo o universo. A gente sabe que hoje o ar é uma mistura, né? Mas para eles, naquela época, o ar seria um elemento. O Heráclito, logo depois, previu, né, ou concebeu a ideia de que o fogo seria o terceiro elemento da matéria, né, capaz de transformá-la. O Empédocles, de que a Terra seria o quarto elemento da matéria. E aí, logo depois veio o Aristóteles, né? Mais ou menos, né? Todos eles mais ou menos na mesma época, né? O Aristóteles fez o quê? Ele juntou essas teorias todas e que ficou conhecido como a teoria dos quatro elementos. Se você combinasse esses quatro elementos em proporções diferentes, você poderia dar origem a todos os materiais. Então, essa teoria dos quatro elementos, ela era muito forte na época, né? E ela perdurou aí por um bom período. Até que o Leucipo e o Demócrito, que também eram estudiosos, né, filósofos gregos, eles propuseram um modelo, tá, do que, né, do que a matéria, se você fosse fracionando, quebrando, fracionando, ia chegar um momento de que você não iria fracioná-la mais, que você iria chegar numa partícula mínima, né, a partícula elementar, uma partícula fundamental, né, que compunha todas as coisas conhecidas, né? E aí eles chamaram essa partícula de átomo, né? E o Demócrito, ele era discípulo do Leucipo, né? E ele que deixou tudo isso escrito, né? O Demócrito é mais conhecido porque ele fez muitos relatos e deixou esses relatos por escrito, né? Por isso que a gente sabe também. E eles deram o nome de átomo, né? Porque vem da junção de dois termos gregos, né? A, que é a negativa, e tomo, que é parte. Então, para eles, todas as coisas eram feitas de uma partícula fundamental. Então, a teoria deles, né, era de que havia essa partícula fundamental e de que essas pequenas partículas elas seriam indivisíveis, elas seriam impenetráveis, ou seja, maciças, seriam imutáveis, elas não poderiam se alterar, elas seriam eternas, né? E seriam invisíveis, até pelo tamanho que elas tinham, né? A gente não iria conseguir enxergá-las. E eles também colocaram na teoria deles, né, de que os átomos eram animadas de movimento próprio. Hoje, com o conhecimento que nós temos, né, do átomo, né, no século XXI, a gente sabe que eles erraram praticamente tudo, né? Os átomos, eles são divisíveis, né? Nós podemos entrar na estrutura atômica, né? Os átomos podem se transformar em outros átomos, né? Os átomos não são eternos, né? Os elementos radioativos, por exemplo, que vão se transformando em outros elementos,
Eles não são invisíveis, nós conseguimos, já com equipamentos, né, nós já conseguimos enxergar algumas coisas, a estrutura principal a gente já consegue ver de uma certa maneira, e então eles erraram praticamente tudo, menos essa última, né, de que os átomos são animados de movimento próprio. Então, essa movimentação foi a única coisa que eles acertaram dentro da limitação de que eles tinham de teoria e instrumentos da época, né? Mas se a gente for ver, até que eles tiveram uma ideia muito boa, né? Que saiu daquele conceito mais rudimentar ainda, que seria dos quatro elementos, tá? Logo depois desse período, né, dos filósofos gregos e tal, aí a gente entra, né, com a queda do Império Romano na Idade Média. E a Idade Média, por todo o seu contexto político, religioso, né, você tem aí uma certa supressão das pesquisas científicas que eram realizadas na época. Então não era muito bem visto, né, de uma certa forma, pessoas que propagavam ideias que muitas vezes contradiziam, né, ideias que iam de encontro com as ideias, principalmente religiosas da época. Mas havia um certo interesse por busca de fórmulas mágicas, que era muito disseminado na época, né? Por exemplo, as benzedeiras que nós conhecemos hoje, elas se originaram desse período, né? A outra coisa que tinha nesse período era a busca, como eu já disse, por fórmulas mágicas, principalmente a pedra filosofal, né? Lembra do Harry Potter, que transformava tudo em ouro, e também o elixir da longa vida, que alguns líderes religiosos, né, buscavam para que eles pudessem também se perpetuar no poder. Então, de uma forma assim meio oculta, né? Tanto que a química, né, mais ou menos nesse período, ela não tinha esse nome, né? Muitos se referiam a ela na época como ciências ocultas, porque na verdade não eram pesquisas que podiam ser propagadas de uma forma aberta como é feita hoje, tá? Mas de uma maneira ou de outra, a ciência ela foi evoluindo e nessa evolução de busca de materiais e de fórmulas, nós fomos descobrindo, né, os pesquisadores foram descobrindo materiais, substâncias, instrumentos. Então, embora numa velocidade muito mais lenta do que no período da antiguidade, a ciência ela foi evoluindo é, no que diz respeito ao conhecimento da matéria. E foi somente no século XVIII, aí para o século XIX mais ou menos, que na Inglaterra surge um pesquisador de nome John Dalton. O Dalton ele pesquisava sobre diversas áreas, né? E ele tinha um problema, né, na vista que ele só enxergava em preto e branco, que a gente conhece hoje por daltonismo e que era um dos motivos de pesquisa do John Dalton, né? Então ele pesquisava diversas áreas. E uma das coisas que ele pesquisou também foi a origem da matéria, né? A constituição básica da matéria. E ele retoma o modelo grego, né? Ele retoma o modelo grego, tanto que ele retoma até utilizando o mesmo nome, né? Ele não deu um outro nome, ele continua com esse nome átomo, né? Que tinha sido concebido lá pelos filósofos gregos. E ele fez lá alguns experimentos, né? O modelo de Dalton é considerado o primeiro modelo científico, porque afinal de contas ele fez vários testes lá, ele fez alguns experimentos para poder validar o modelo atômico dele, né? E para o Dalton, né, os átomos, eles eram como nessa figura aí, né? Seria uma esfera e também se tratava de uma partícula fundamental maciça, né? E esse modelo do Dalton ficou conhecido como bola de bilhar, tá? Para o Dalton, os átomos seriam indivisíveis, né? Lembra dos filósofos gregos, né? Mesma coisa. Os átomos seriam esféricos, seriam maciços, né? E seriam impenetráveis. Então ele tinha mais ou menos ele bebia lá da fonte dos filósofos gregos, né?
e para ele os átomos também seriam indestrutíveis. Aí você fala, poxa vida, mas ele praticamente copiou o modelo atômico dos filósofos gregos. Mas lembre-se, né, que o Dalton ele já se baseou em experimentos tal, que ele lá dentro da limitação da época ele procurou fazer, tá? E ele praticamente errou tudo, coitado, né? Então, dentro dessas primeiras previsões dele, ele errou. Mas aí você pode se perguntar, mas por que esse modelo atômico é conhecido, né, ou encarado como o primeiro modelo científico, se ele errou praticamente tudo? Porque, na verdade, ele estabeleceu outros postulados além desse que a gente acabou de ver. Ele falou que todas as substâncias são formadas por átomos, né? E que os átomos de um mesmo elemento químico são iguais em todas as suas características, né? E isso ele acertou, né? Então, ele começou a dar o conceito de que elementos químicos diferentes seriam compostos por átomos diferentes, né? Então, átomos, que é o terceiro postulado. Os átomos de diferentes elementos químicos são diferentes entre si. Então, o que difere do modelo dos filósofos gregos, né? Que seria, lembra, os filósofos gregos partiam da ideia de uma partícula fundamental igual para todos os materiais. E aqui o Dalton já fala que as partículas são diferentes, né? Essa partícula fundamental, né, o átomo, ela já diferiria de acordo com o elemento químico, né? No postulado número 4, ele fala que as substâncias simples, né, que são substâncias compostas por um único elemento, elas são formadas por átomos de um mesmo elemento químico. Ou seja, se você tem uma barra de alumínio, ela é composta, né, somente por átomos de alumínio. Se você tem uma barra de ferro, ela é composta só por átomos de ferro. Aí você fala, poxa, mas isso é óbvio, né? Mas não no século XVIII, né? Do século XVIII aí para o século XIX. Então, esses conceitos que ele propagou na época, né? Eles foram sendo considerados mais realistas, com base em que muitos pesquisadores pesquisavam e divulgavam na época, né? Depois ele falou que substâncias compostas, que são substâncias que têm elementos químicos diferentes, né, são formadas por átomos de dois ou mais elementos químicos. Então isso ele acertou em cheio, né? Outra coisa que ele falou, os átomos não são criados nem destruídos, são esferas rígidas indivisíveis. Nesse ponto ele não acertou, né? A gente sabe que não é assim, mas ele colocou lá no 7, né, no postulado número 7, que nas reações químicas os átomos se recombinam, né? Então, nisso aí ele também acertou em cheio. Então, se a gente for ver essa segunda rodada aí dos postulados de Dalton, né, ele só errou esse postulado número 6. As outras ele acertou em cheio. Então, por isso que o modelo atômico de Dalton é considerado o primeiro modelo atômico. Já quase no final do século XIX, apareceu um pesquisador, ele era inglês, o nome dele era Thomson, né? E ele procurou fazer um experimento porque naquela época já se sabia que a matéria ela tinha natureza elétrica, né? Então eles já sabiam da existência da eletricidade e sabiam que a matéria continha cargas elétricas. Então, o que ele procurou fazer, né? Ele fez um experimento no qual ele pegou um tubo, como esse que está aí na figura, ele retirou todo o ar e ele aplicou uma corrente elétrica de alta voltagem, tá? Então, essa corrente elétrica de alta voltagem, ela passava por entre dois polos nesse tubo, um polo negativo e um polo positivo. E quando essa corrente de alta voltagem atravessava esse tubo, né, no qual o ar tinha sido retirado, então só tinha essa corrente elétrica passando. Ele observou que a corrente elétrica ela sofria um desvio em direção ao polo positivo que ele tinha estabelecido aí nesse campo elétrico. Esse fluxo, né, de eletricidade de alta voltagem que passava são chamados, né, de raios catódicos. Então essa eletricidade que passava ela foi sendo desviada por causa da atração pelo polo positivo. Então qual foi a conclusão do Thomson? De que a eletricidade, né,
esses raios catódicos, eles continham partículas negativas, porque como esse fluxo seria desviado no polo positivo, então essas partículas seriam negativas. E a essas partículas negativas ele chamou de elétron, né? Então, com esse experimento do Thomson, descobriu-se então, né, de que a matéria ela que produzia partículas elétricas, né, é capaz de produzir partículas elétricas, essas partículas elétricas seriam negativas. E então estava descoberto o elétron. Segundo os postulados aí do Thomson, né? Então, a matéria, de uma forma geral, ela possuía carga negativa, tá? Essa carga negativa possuía uma massa, né? E era um componente do átomo, né? Então, esses são conhecidos como os postulados de Thomson. Logo depois, vem, já no comecinho do século XX, né, o Thomson, então, propôs o modelo atômico dele. Né? Com o experimento, como eu disse, ele descobriu o elétron e aí ele propôs o modelo atômico. Né? O modelo atômico dele é conhecido como pudim de passas. Né? Mas como eu costumo dizer para meus alunos, né, aqui no Brasil ninguém come pudim de passa. Uma coisa que seria mais fácil da gente associar seria um panetone ou um chocotone, que nem eu coloquei aí na figura, né? Então, imagine que, por exemplo, toda a massa do panetone, ela seria um fluido positivo. E as continhas de chocolate que tem aí, né, esses pontos de chocolate, seriam os elétrons. Então, para o Thomson, o átomo, ele teria essa constituição, tá? Aí a gente vê um modelo aí, numa figura, né? Então, ele ainda parte desse modelo esférico, né? Então, todo o corpo desse modelo esférico seria um fluido positivo e os elétrons seriam as partículas negativas dispersas pelo átomo, tá? Então, tá aí o modelo do Thomson. Então, esse modelo dele, né? Então, ele admitia que o átomo era uma esfera maciça de carga positiva, estando então os elétrons dispersos em seu interior, né? Como as passas no pudim de passas, né? Que é o nome mais tradicional do modelo dele, ou como eu disse, né? Das continhas de chocolate lá num chocotone, né? Num panetone de chocolate. E aí, lá já na virada para o século XX, aí vem o Rutherford, que era um neozelandês que estava em Londres, né, era um professor lá em Londres, e aí ele propõe um novo modelo. Naquela época, havia um grupo de pesquisa na França, né, mais especificamente em Paris, onde uma dupla de franceses, né, o Pierre e a Marie Curie, eles conduziam pesquisas sobre radioatividade. Então, qual foi a ideia do Rutherford? Né? Pegar um elemento radioativo e usar essas emissões de radiação para estudar a natureza da matéria. Então, o que o Rutherford fez? Ele pegou um dos elementos que os franceses estudavam, né? Por sinal, o polônio foi descoberto pela Marie Curie e foi chamado de polônio, né? Porque ele era a Polônia é a terra nativa, né? A nação onde a Marie Curie tinha nascido. Então ela chamou de polônio. A Marie Curie descobriu o polônio e descobriu o rádio também. E aí o Rutherford, baseado na pesquisa deles, né, dos franceses, usou o polônio como fonte de radiação, tá? E naquela época eles já sabiam que os elementos radioativos emitiam partículas alfa, né? E essas partículas alfa foi o que o Rutherford utilizou para entender a natureza da matéria. O que ele colocou no caminho das partículas alfa? Ele colocou uma folha de ouro. E aí essas partículas alfa, elas incidiriam sobre essa folha de ouro, e aí ele estudaria, né, como que seria esse efeito das partículas na folha de ouro. Do que se sabia na época era que o átomo era maciço. Então, o que deveria acontecer? As partículas alfa elas deveriam incidir na folha de ouro, bater e voltar, né? Já que os átomos eram maciços. Mas como o Rutherford já estava meio desconfiado, ele colocou atrás
um anteparo e ele colocou uma superfície, assim, nesse anteparo ele pôs uma superfície de sulfeto de zinco, né? Que era um material sensível a essas partículas alfa. Então, se houvesse algum escape dessas partículas alfa e atingissem esse anteparo atrás, né, ele saberia, né? Então, num primeiro momento, a ideia era de que a partícula alfa, as partículas alfa, né, eles iam bater e retornar. Mas, enfim, né, não foi isso que o Rutherford observou. Ele observou que boa parte dessa radiação passava batido, passava direto pela folha de ouro, né? E aí foi quando o Rutherford fez a primeira grande observação dele, né? Então, como ele viu que a maioria das partículas alfa atravessava a lâmina sem sofrer desvios, qual foi a conclusão que ele teve no primeiro momento, né? Que a maior parte da estrutura do átomo deveria ser vazia, né? E nesse espaço vazio, né, era onde deveriam estar dispostos, né, os elétrons. Então o Rutherford chamou isso de eletrosfera, tá? Então essa foi a primeira grande observação dele. Depois ele também percebeu que essa radiação, né, que ela praticamente atravessava uma pequena parte, batia e voltava, que era o esperado inicialmente, né? Mas era uma parte muito pequena. Tanto que, apesar das limitações tecnológicas da época, o Rutherford ele conseguiu fazer um cálculo da radiação que passava batida pela folha de ouro e da radiação da pequena fração que batia e voltava, né? E a partir daí ele fez um segundo postulado, né? Então, poucas partículas alfa, que ele fez uma conta lá para ele, eram uma em 20 mil, tá? Então, uma partícula em 20 mil batia e voltava, enquanto todas as outras partículas atravessavam. Então, qual foi a conclusão do Rutherford? De que deveria existir no átomo uma região muito pequena, né? Imagina a proporção de 1 para 20 mil, né? No qual estaria concentrada a massa e que seria o quê? O núcleo. E esse núcleo seria maciço, já que a partícula alfa bate e volta, tá? Então essa foi a segunda conclusão do Rutherford com o experimento dele, tá? Na terceira conclusão, o que o Rutherford também observou? Que algumas partículas, elas sofriam um pequeno desvio, né? E essas partículas que desviavam era porque elas deveriam passar muito próximas do núcleo. Elas não atingiam o núcleo em cheio, mas elas passavam muito próximas do núcleo. E aí elas se desviavam. Como já se sabia que as partículas alfa, né, elas tinham uma carga positiva, então se essas partículas alfa positivas chegassem perto do núcleo e desviassem, era porque o núcleo também era positivo. Então aí a gente tem o terceiro postulado do Rutherford, né? Algumas partículas alfa sofriam desvios de trajetória ao atravessar a lâmina de ouro, né? Foi a terceira observação dele. E o que ele concluiu? Que o núcleo do átomo deveria ser positivo, o que provocava uma repulsão nas partículas alfa também positivas, né? E aí você tem um experimento científico para valer, né? Apesar que o Thomson também já tinha feito um experimento muito legal, mas esse experimento do Rutherford, ele quase que dá um checkmate, assim, em termos das partículas fundamentais, né, do átomo, porque ele basicamente conclui, né, primeiro, que o átomo era um grande vazio, ou seja, a presença da eletrosfera. Ele conclui que dentro do átomo deveria ter um núcleo, né? E ele também conclui que o núcleo era positivo. E que logo depois ele batiza, né, a partícula do núcleo de próton, né? Então, na verdade, foi o Rutherford que descobriu o próton. Os nêutrons, eles só vêm depois, tá? Na década de 30 do século 20, com o Chadwick, né? Que aí usou aí umas técnicas mais sofisticadas. Mas, praticamente, né, a gente pode dizer assim, a carcaça do átomo foi praticamente o Rutherford que estabeleceu, né?
Então, se a gente fizer aí um retrospecto do que nós vimos hoje na aula, né? Então, a gente parte do primeiro modelo atômico, né? Com os filósofos gregos, depois o Dalton, né? Que é o átomo indivisível, né? Que é o modelo, né? Aquele modelo mais rudimentar. Depois o Thomson, né? Com as partículas negativas, né, os elétrons, e o fluido positivo, né? Depois vem o Rutherford com esse modelo dele bem mais elaborado, tá? E é claro que a gente vai ficar ainda para a próxima aula o modelo de Bohr, né? Porque haviam algumas coisas no modelo de Rutherford que ele não conseguia explicar. Qual era a primeira coisa, né? Se o núcleo era positivo e os elétrons negativo, por que eles não se atraíam, né? Por que os elétrons não se atraíam para o núcleo positivo e grudavam nele? O que explicaria a presença dessa eletrosfera onde os elétrons ficariam circulando? Não fazia sentido, porque negativo e positivo se atraem. Então esse era um furo aí do modelo do Rutherford. Outra coisa também, né, é que quando a gente coloca alguns elementos químicos numa chama, a gente observa cores diferentes pela emissão de radiações distintas, né? E o modelo atômico do Rutherford também não explicava por que ocorria essas diferenças de emissões de radiação, né? Nos testes que eles já faziam na época, como eu disse, colocando elementos distintos em testes de chama. Então, havia ainda alguma coisa por se descobrir dentro do modelo do Rutherford. E quem descobriu isso, né, quem levou isso para frente, foi um estudante da equipe do Rutherford, que era o Niels Bohr, né, que ele que conduziu esses estudos para frente e que a gente vai ver na próxima aula, tá? Então, eu coloquei aqui uma linha do tempo, né, só para a gente ter uma ideia de como ao longo dos séculos o modelo atômico foi evoluindo, tá? Então, até a próxima aula e a gente continua com os nossos estudos aí sobre a estrutura atômica. Um abraço, tchau!